Olá, nosso assunto de hoje é a apostila 6, falando primeiramente sobre personalidade internacional. Lembrem-se que pessoas físicas, empresas, não podem se valer das cortes internacionais. Como as empresas e as pessoas físicas não podem se valer da corte, muitas vezes é o país de onde elas se originam que tomam as dores para fazer a representação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No Paquistão, uma moça, uma menina de 14 anos, mais ou menos, ela foi violentada porque credores do seu pai e do seu irmão acharam que deveriam cobrar a dívida do pai e do irmão com a honra dela. Então essa menina estava voltando da escola quando então ela foi vítima de um estupro coletivo. Primeiramente os funcionários, primeiramente o patrão, depois os seus funcionários. E essa moça, muito indignada, procurou então o mulá. Como vocês podem imaginar, o mulá ele é um líder religioso, então ele faz os julgamentos das questões morais. Então, enquanto o tribunal secular faz julgamento das questões ligadas ao direito secular, o mulá faz julgamento das questões ligadas ao direito religioso. E os acusados alegaram que agiram daquela maneira porque a menina havia passado de frente ao estabelecimento comercial sem usar o véu. Então, aquele mulá deu uma sentença extremamente esdrúxula, condenando a moça, né, entendendo que era a moça a responsável pelo crime e não os estupradores. Então ele deu uma sentença de não sei quantas chibatadas que ela deveria tomar em praça pública. Então, antes da execução da pena, aquela moça conseguiu fugir e para um outro país, e lá então ela procurou uma organização de direitos humanos, e a organização de direitos humanos então ajuizou uma ação na Corte Internacional, né, de Defesa dos Direitos Humanos. E automaticamente ela foi a testemunha-chave das constantes violações, já haviam outras, claro, que o Paquistão vinha adotando com relação a essa questão. Então, a partir dali, a ONU pressionou o Paquistão para que se refizesse o julgamento e os condenados fossem presos. Só depois disso, ela conseguiu justiça para a sua situação. Essa história é verídica e, inclusive, essa moça escreveu um livro chamado Desonrada. Eu tenho esse livro aqui em casa, não sei exatamente onde é que ele está, mas eu tenho esse livro aqui em casa. Então ela escreve o livro. Então, na verdade, ela foi testemunha do processo movido por aquela organização de defesa, né, dos direitos humanos na Corte Internacional de Justiça. Então não foi ela a autora da ação, ela era a testemunha de uma das violações que a Corte entendeu que constantemente o Estado do Paquistão vinha reiteradamente praticando. Vamos então lembrar que, mais uma vez, né, recapitulando, que somente só os dois estados, tanto o Estado quanto as organizações internacionais, é que pode se valer dessa corte. Lembra que existe dois tipos de personalidade jurídica. A dos estados, que é chamado de originária, e a das organizações internacionais, que é chamada de derivadas. Por que são chamadas de originárias? São chamadas de originárias porque todos os estados foram criados com o mesmo objetivo: proteção externa, né? Se unir para proteger as suas fronteiras e promover a sua cultura, a sua identidade, a sua nacionalidade. Então esse Estado ele se organiza assim, e eu vou falar sobre o Estado nas próximas duas apostilas, e o Estado precisa cumprir funções que são chamadas de funções essenciais. Sem essas funções você não terá um Estado, né? Então todos os Estados é uma gata, né? A gata que a professora Chandelle me deu, ela não dá sossego aqui nessa casa. Então, nessas condições,
a Corte Internacional de Justiça vai observar todas essa questão. Por exemplo, os estados todos são criados com a mesma motivação. Já as organizações internacionais, que são chamadas de personalidades derivadas, elas se divergem muito. Por exemplo, se eu colocar a OPEP, né? A OPEP, o motivo da OPEP é promover a interação e a organização entre os países exportadores de petróleo, que não tem nada a ver com o objetivo da ONU. A ONU foi criada para a promoção da paz internacional. É claro que a promoção da paz muitas vezes envolve ações de combate, né? Ao analfabetismo, combate à pobreza, combate às desigualdades sociais, a conflito de gêneros. Então, mas tudo isso tem um âmago que é a promoção da paz internacional. O que não necessariamente acontece com o Mercosul, por exemplo. O Mercosul, por exemplo, é uma organização criada para promover um bloco específico de estados, né? Para promover economicamente os blocos, né, do eixo do sul, da América do Sul. Assim como o Pacto Andino, assim como a ALCA, assim como a União Europeia, assim como a Liga dos Países Árabes. São assuntos que nós vamos ver no próximo semestre. Então, sobre essa ótica, então nós podemos concluir que os estados têm uma personalidade sempre idêntica, todos os estados são criados com o mesmo objetivo, enquanto que as organizações internacionais são criadas com objetivos diferentes a depender de cada uma, né? Ok, a gente vai falar no segundo bloco sobre a questão dos criminosos de guerra, né? O que acontece com esses criminosos de guerra. Então, o que a gente pode resumir desse bloco agora? A gente resume esse bloco lembrando que as empresas e as pessoas não podem se valer disso. Mas é claro que uma empresa, quando ela se vê numa situação difícil, ela pode perfeitamente se valer do seu país de origem. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Bolívia é um país rico em gás natural. O Brasil é o primo rico da América do Sul. Então a Petrobras, né, o Brasil firmou com a Bolívia um tratado para a construção de um gasoduto. Esse gasoduto foi construído com dinheiro brasileiro para a transferência de gás natural da Bolívia para o Brasil, onde a refinaria da Petrobras vai engarrafar o gás, né, e vai vender. Nem sei se é engarrafar que usa a expressão, né, mas vai vender esse gás depois. Quando o Evo Morales assumiu o poder pela primeira vez, ele sinalizou, né, que tinha um interesse em nacionalizar as empresas estrangeiras que estavam dentro do território boliviano, entre elas a Petrobras, claro. A Petrobras não podia fazer nenhum tipo de reclamação nas cortes internacionais, por ser uma empresa, né, de economia mista. Mas o Brasil, que é o grande acionista da Petrobras, com mais de 50%, acho que é 58%, o Brasil mandou um recado para o presidente da Bolívia, dizendo que caso isso acontecesse, que o Brasil entraria com uma ação, né, na Corte Internacional de Justiça. Parece que o alerta atendeu, né, o efeito necessário, porque não houve essa tentativa do presidente. Então, se isso acontecesse, não seria o Brasil necessariamente que ia reclamar, mas não seria necessariamente a Petrobras que ia reclamar, mas seria o Brasil como acionista da Petrobras. O que não aconteceu com as empresas americanas que estavam em Cuba durante a Revolução, né? Com a Revolução Cubana, muitas fábricas da Chevrolet, fábricas da Volkswagen, foram nacionalizadas pelo governo cubano. E aquelas pessoas que estavam ali, que eram estrangeiras, tiveram que voltar às pressas para o seu país de origem, enquanto aqueles bens eram expoliados pelo Estado, né? Estão lá até hoje, nessa condição, né? Fábricas antigas, fechadas, como símbolo da revolução comunista em Cuba. Tem lá suas vantagens, tem lá suas desvantagens, né? Não vamos adentrar nisso.